Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia, nutricionista, e hoje eu vou te explicar os tipos de reações ao glúten. Você sabia que existem diferentes tipos de reações ao glúten? Então nem tudo é doença celíaca, e hoje eu vou te explicar a diferença de alergia ao trigo, doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca. Então a primeira é a alergia ao trigo, que é uma reação do sistema imunológico à proteína do trigo chamada gliadina. Então ela pode ou não envolver os anticorpos IgE, e a reação é através da pele ou das vias aéreas, que é muito conhecida como asma do padeiro. Ela costuma também ter início ali na infância, tá? E diferente da doença celíaca, a gente não precisa evitar ali o centeio e a cevada, tá? Porque é uma alergia só à proteína do trigo, que é a gliadina. Então a segunda reação que eu vou falar para vocês é a doença celíaca, que é uma doença autoimune que acontece em pessoas geneticamente predispostas, tá? Através do consumo do glúten. Então, o glúten é uma proteína que está presente ali no centeio, na cevada e no trigo, tá? Então, é diferente da alergia ao trigo, que só tem ali no trigo, esse tem no centeio, na cevada e no trigo. Então, o que acontece ali na doença celíaca é que ao consumir o glúten, acaba tendo uma reação do sistema imunológico que gera uma inflamação ali na mucosa do nosso intestino, tá? Então, pensa o seguinte, é como se a parede do intestino tivessem alguns dedinhos assim, tá? Que é como se fosse o revestimento dela. E aí, ao consumir o glúten, tendo essa inflamação, é como se perdesse essas vilosidades, que são esses dedinhos, tá? Então, ela fica assim, achatada. Então, perde essa vilosidade e acaba tendo dificuldade na absorção de nutrientes e deficiências nutricionais. Então, é como se o próprio organismo estivesse atacando ali quando consome o glúten, tá? Então, por isso que é uma doença autoimune. Uma coisa também importante de falar na doença celíaca é que ela tem um forte componente hereditário, tá? Então, ela envolve genes específicos que acabam aumentando o risco de desenvolver ali a doença celíaca. E há uma prevalência também de 10% nos familiares de primeiro grau. A prevalência da doença celíaca aumentou também em 4 vezes nas últimas décadas, atingindo cerca de 1 a 3% da população. Bom, e a última é a sensibilidade ao glúten não celíaca, que a gente fala que das 3 é a mais misteriosa, né? Porque é uma condição que tem ali os sintomas ao consumir o glúten, mas ela não envolve os mecanismos ali da alergia ao trigo e nem da doença celíaca, tá? Então não tem aquela inflamação ali na mucosa do intestino de perder as vilosidades. Então nesse caso acontece que as pessoas fazem os exames ali de alergia ao trigo, de doença celíaca e dá tudo negativo. Só que elas têm muitos sintomas ao consumir o glúten e quando tira ali o glúten da alimentação, melhora muito os sintomas. Então acaba sendo como se fosse um diagnóstico de exclusão. Então não deu alergia ao trigo, não deu doença celíaca, mas tem os sintomas. Então a alimentação tem que ser ali também sem o glúten, tá bom? Então se você tem um diagnóstico ali de alergia ao trigo, de doença celíaca ou de sensibilidade ao glúten não celíaca e não sabe por onde começar, eu posso te ajudar. Então o meu acompanhamento nutricional, ele é feito de uma forma personalizada para sua rotina, de forma prática, sem tirar ali todas as coisas que você gosta. Eu sei em casos ali de alergia ou intolerâncias alimentares ou sensibilidades alimentares, a gente tem que tirar alguns alimentos. Mas não é por isso que a gente não possa deixar alguns alimentos que são besteiras, mas que sejam sem glúten. Então hoje em dia existe, por exemplo, pizza sem glúten, então dá para trabalhar com algumas alternativas, tá? Então eu gosto de trabalhar com esse equilíbrio também, e ele é um acompanhamento diário, um acompanhamento bem próximo para tirar todas as dúvidas e dificuldades que vão surgindo ali no dia a dia. Então os pacientes falam comigo ali diariamente pelo WhatsApp, também postam uma foto de tudo que está comendo no aplicativo, aí eu vou orientando também em relação à quantidade, qualidade. Então se você quer saber como funcionam os tipos de acompanhamento que eu tenho, é só clicar ali no link da bio que tem o número do WhatsApp, tá? E para quem está no YouTube, tem também aí na descrição os meus contatos. Então é só clicar ali e me mandar uma mensagem que aí eu explico como que funcionam os 3 tipos de acompanhamento que eu tenho.